Fala pessoal, tudo bem? Estamos voltando com o nosso estudo sobre o regimento interno do TRE do Rio de Janeiro. Na primeira aula nós vimos aquela primeira parte, que trata da composição do tribunal, quem participa, quem não pode participar, os impedimentos, as regras sobre licenças, afastamentos, substituição de membro do tribunal e várias outras. E hoje nós vamos dar seguimento ao estudo da organização do TRE do Rio de Janeiro. Então nós vamos começar a tratar das atribuições, das competências. Primeiramente, nós precisamos ver aí o que nós vamos estudar, nessa parte. Nós temos, então, as atribuições, as competências do tribunal, as competências aí do presidente do tribunal, competências do vice-presidente do tribunal, as competências do corregedor regional e também as competências do procurador regional eleitoral. Bom, nesse vídeo de hoje nós vamos tratar apenas das atribuições, das competências do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, que estão nos artigos 20 a 25 do Regimento Interno. Bom, então, primeiro esclarecimento que tem que fazer. Em todas essas atribuições, competências que estão no regimento interno são muito extensas, São muitas hipóteses, muitos incisos, muitas atividades realizadas aí pelos ocupantes dessas funções, desses cargos. Então, assim, vocês vão ter que ler várias vezes o regimento interno, aí vocês têm que ler essas competências exaustivamente, tá? Porque na prova pode vir qualquer delas. Eu separei algumas aí, que podem ser talvez mais importantes, que podem cair mais, mas é bom ler todas, Então, primeiramente a gente vê aí algumas competências que são bem parecidas com aquelas que estão no Código Eleitoral. No Código Eleitoral, nos artigos 29 e 30, estão ali estabelecidas competências dos tribunais regionais eleitorais. Então, os regimentos internos acabam incorporando essas regras que já estão no Código Eleitoral. Até é interessante ver no regimento interno do TRE do Rio de Janeiro que lá em alguns incisos aparece uma menção ao respectivo artigo e inciso do Código Eleitoral. Aparece lá entre parênteses. Então, facilita o estudo de vocês. Vocês podem ir lá no Código Eleitoral e ver qual que é a diferença, se está escrito da mesma forma, enfim. Temos aí como competências judiciais, no artigo 29, competências relativas a processos, a decisões, na verdade, São competências com conteúdo decisório. Então, nós temos aí processar e julgar originariamente conflitos de competência entre juízes eleitorais do Estado. Então, se há aí algum conflito entre juízes de diferentes zonas eleitorais, mas que estejam dentro do Estado do Rio de Janeiro, o TRE tem a competência de dirimir esse conflito. Que mais? O registro de candidatos aos cargos de governador, vice-governador e membro do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa. Bom, isso aí é bem intuitivo, Nós sabemos que a circunscrição Estado, a circunscrição que o TRE trata, a circunscrição Estado, e na circunscrição Estado nós temos os seguintes cargos eletivos: governador e o respectivo vice, membro do Congresso Nacional, ou seja, deputado estadual, deputado federal e senador, e da Assembleia Legislativa, que são os deputados estaduais. Bom, além disso, processar e julgar originariamente reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos órgãos regionais dos partidos políticos, quanto à sua contabilidade e a apuração da origem de seus recursos. Vejam bem aí que nessa competência para reclamações, o regimento interno do TRE do Rio de Janeiro, ele estabeleceu aí, eu grifei inclusive, órgãos regionais dos partidos políticos. Por quê? Porque no Código Eleitoral não há essa expressão, órgãos regionais. Porém, por uma leitura mais atenta, e até mais lógica desse dispositivo, nós vemos que o Código Eleitoral está falando dos órgãos regionais dos partidos políticos. Por quê? Porque se você for olhar lá nas competências do Tribunal Superior Eleitoral, também no Código Eleitoral, está lá o mesmo
dispositivo, o mesmo inciso que fala que o TSE é competente para processar e julgar reclamações relativas a obrigações impostas por lei a partidos políticos, quanto à sua contabilidade e apuração da origem de seus recursos, né? Isso aparece de novo lá quanto ao TRE. Então, fica isso bem entendido, que no caso do TSE, isso vai se dar em relação aos órgãos nacionais e no caso dos TREs, com os órgãos regionais. Bom, seguindo, competência importante essa aí, pessoal. Processar e julgar originariamente os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, cometidos pelos juízes eleitorais, federais, do trabalho, estaduais de primeiro grau, por promotores eleitorais e de justiça, deputados estaduais, prefeitos municipais, secretários de Estado, procurador-geral de justiça, procurador-geral do Estado e quaisquer outras autoridades estaduais que, pela prática de crime comum, respondem a processo perante o Tribunal Regional Federal ou o Tribunal de Justiça do Estado. Nossa, mas que inciso grande. Realmente, o regimento interno aí do TRE do Rio de Janeiro colocou aí de forma bastante analítica, bastante completa aí a competência para julgamento de crimes eleitorais, né, e crimes comuns conexos, e nomeou aí vários cargos, né, que são abrangidos aí pela competência do TRE. Então, temos aí crimes cometidos por juízes eleitorais, juízes federais, juízes do trabalho, estaduais, né? No Código Eleitoral isso está de forma mais sucinta. Então aí, promotores, deputados, prefeitos e tudo mais. Quanto aos prefeitos, especificamente, eu trago aí a súmula 702 do STF, porque para evitar aí qualquer dúvida de vocês em relação à competência, porque normalmente a gente estuda lá no direito processual penal que a competência para julgamento do prefeito, né, de crimes cometidos por prefeito, é do Tribunal de Justiça. Ele teria aí a prerrogativa do foro e tal. Mas a súmula 702 nos diz que essa competência cabe ao respectivo tribunal de segundo grau. Tá? Nos casos que não forem relacionados a crime comum de competência da Justiça Estadual, a competência vai ser do tribunal respectivo segundo grau, ou seja, pode ser do TRF, no caso de crimes de competência federal, pode ser do TRE, no caso de crimes eleitorais, e assim por diante. Bom, que mais? Processar e julgar originariamente os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos pelos juízes eleitorais em 30 dias da sua conclusão para julgamento, formulados por partido, candidatos, Ministério Público ou parte legitimamente interessada, sem prejuízo das sanções decorrentes do excesso de prazo. Bom, o que é esse pedido de desaforamento? O que é esse tal de desaforamento? O desaforamento aqui pede-se que o processo vá para outro juiz, para outra zona, em razão do juiz competente não dar andamento no processo após a conclusão, para julgamento, no prazo de 30 dias. E quem que pode fazer esse pedido? Isso é importante saber porque as bancas gostam de trocar aí as pessoas, né, os cargos que podem se valer desse pedido. Então, temos aí partido, candidatos, Ministério Público ou parte legitimamente interessada, sem prejuízo das sanções decorrentes do excesso de prazo. Então, se a questão vier aí falando que qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer eleitor pode fazer o pedido de desaforamento, né, está errado. Então, no mínimo tem que ser uma parte legitimamente interessada. Prosseguindo. Agora, na competência recursal. Na competência recursal, aí nós temos apenas 4 hipóteses de competência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Então, nós podemos falar de todas elas. Então, vamos ver aí. Julgar os recursos interpostos dos atos e decisões proferidas pelos juízes e juntas eleitorais. Isso aí é bem tranquilo, né? Decisões de juízes eleitorais, de juntas eleitorais, cabe ao TRE julgar os recursos dessas decisões. Bom, o que mais? Das decisões dos juízes eleitorais,
que concederem ou denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Então, se tiver aí decisão de juiz eleitoral, concedeu ou denegou, tanto faz, habeas corpus ou mandado de segurança, também é a hipótese de competência do TRE. De atos e decisões do juiz relator, né? Então, das decisões aí do juiz que for relator do processo, se tiver recurso interposto, né, ele será julgado pelo TRE, e das decisões administrativas do presidente e do vice-presidente e corregedor, exclusivamente nas hipóteses previstas no artigo 155-A. Bom, o artigo 155-A está longe aqui de nós vermos, mas é importante saber que não é qualquer decisão administrativa do presidente, vice-presidente, do corregedor que serão julgadas, né? Os respectivos recursos serão julgados pelo TRE, né? São só essas hipóteses previstas no artigo 155-A. Que mais? Também aí a competência consultiva do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, né, que é responder às consultas formuladas em tese sobre matéria eleitoral por autoridade pública ou partido político. Isso aí está no Código Eleitoral, né, é bem tranquilo. É importante aí sempre lembrar quem que pode formular essa consulta, né, e que ela é feita em tese. Tá? Em tese, então, não pode estar relacionado a um caso específico, né, tem que ser geral, tem que valer para todo mundo, e tem que ser sobre matéria eleitoral e por autoridade pública ou partido político. O que mais? Cumprir e fazer cumprir as decisões, mandados, instruções, resoluções e outros atos emanados do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui, pessoal, daqui para frente nós já estamos tratando de competências que são mais relacionadas à atividade administrativa do tribunal. Agora não são mais competências relacionadas à jurisdição, propriamente dita, do tribunal. Bom, cumprir e fazer cumprir as decisões, mandados, instruções, resoluções e outros atos emanados do Tribunal Superior Eleitoral, isso aí é bem tranquilo, né? Proceder ao rezoneamento e dividir a circunscrição em zonas eleitorais, submetendo apenas no caso de divisão e criação de novas zonas, a aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui, esse inciso do regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro é um pouco mais prolixo do que o que está ali no dispositivo do Código Eleitoral, mas é a mesma coisa, né? Então, é o TRE responsável pelo rezoneamento e pela divisão da circunscrição em zonas eleitorais. Tá? Lembrando sempre que essa divisão em zonas eleitorais fica sujeita à aprovação do TSE. Tá? Tanto a divisão quanto a criação de novas zonas fica sujeita à aprovação do TSE. Além disso, constituir a comissão apuradora das eleições, expedir instruções no âmbito de sua competência. Aqui no caso, né, o regimento interno do TRE do Rio de Janeiro foi bem simples, assim, foi bem... colocou um dispositivo bem aberto, né? Expedir instruções no âmbito de sua competência, não especifica quando, como, por qual forma exatamente. Conceder a seus membros efetivos, aos substitutos e aos juízes de primeiro grau afastamento das funções que exercem na Justiça Comum durante o período eleitoral, submetendo a decisão à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui vocês têm que lembrar da última aula, né? Quando nós falamos sobre a substituição dos membros, sobre os licenciamentos, afastamentos, porque nós vimos lá que a regra é que quando o juiz é afastado das suas funções na Justiça Comum, ele fica automaticamente afastado também de suas funções eleitorais. Porém, existe a possibilidade de o tribunal afastar, né, licenciar esses juízes, né, aqui no caso do afastamento, para que fiquem trabalhando ali exclusivamente nas suas funções eleitorais durante certo tempo, né, aqui no caso durante o período eleitoral. E o regimento interno do TRE no Rio de Janeiro prevê também ainda a sujeição à aprovação pelo Tribunal Superior Eleitoral, né, desse afastamento.
Ainda temos determinar a instauração de processo administrativo disciplinar contra juiz membro do tribunal ou contra o juiz eleitoral. Aí também eu acho que é uma atribuição, né, uma competência importante de se lembrar aqui, pelo seguinte: as questões relacionadas a processo administrativo disciplinar nos vários TREs é muito diferente, né, de um para o outro. Então, você vai precisar, caso você tenha feito outro concurso recentemente, você vai ter que estudar de novo, pelo menos essa parte. Por quê? Porque aqui o tribunal fica responsável por determinar a instauração de processo administrativo disciplinar contra juiz membro do tribunal ou contra o juiz eleitoral, né? Juiz membro do tribunal são aqueles 7, nós já discutimos, e seus respectivos substitutos. E o juiz eleitoral, né, que é o juiz lá da primeira instância que atua na função eleitoral. Por quê? Porque você vai ver depois que o tribunal não fica responsável pelo processo administrativo disciplinar de qualquer pessoa, né? É especificamente do juiz membro do tribunal ou dos juízes eleitorais. Se pegarmos o caso, por exemplo, dos servidores, aí isso já é competência do corregedor regional eleitoral. É ele que vai determinar a instauração do processo disciplinar contra servidor. Então, nós vamos chegar aí também, né, nos próximos vídeos. Então, vamos ver aí o que a gente pode aplicar, né, do que nós vimos no regimento. Essa primeira questão, a questão adaptada do TRE do Rio Grande do Sul, né, adaptada para o regimento interno do Rio de Janeiro. Conforme o regimento interno do TRE do Rio de Janeiro, compete ao tribunal processar e julgar originariamente os crimes eleitorais praticados por analistas do TRE do Rio de Janeiro. Não, né? Não há nada aí no regimento interno falando que a competência do TRE julgar crime eleitoral praticado por analista do TRE, né? Não tem nada disso. O que nós temos aí de competência criminal originária do TRE é contra aquelas pessoas, aqueles ocupantes de cargos que respondem criminalmente perante tribunais, né, de segunda instância, no TJ, no TRF e por aí vai. Temos aí também os promotores eleitorais, os prefeitos, né? Mas não há nada quanto a servidores do TRE. Eles são julgados normalmente por juiz eleitoral. B. O registro de candidato ao cargo de governador do estado. A B está correta. Por quê? Porque o TRE vai julgar os registros originariamente, né, os registros de candidatos a cargos com circunscrição no estado. Senadores, deputados federais, deputados estaduais, governador do estado, vice-governador. Então, B é a alternativa correta. C. Os conflitos de competência entre juízes eleitorais do Rio de Janeiro e entre estes e os juízes eleitorais de outro estado da federação está incorreta, né? Essa competência aí é uma competência do TSE. A competência do TRE do Rio de Janeiro é restrita à circunscrição estado, né? Então, o TRE do Rio de Janeiro só pode dirimir conflitos aí entre juízes de zonas eleitorais do próprio estado do Rio de Janeiro. D. Os pedidos de desaforamento formulados por qualquer cidadão dos feitos não decididos pelos juízes eleitorais em 30 dias de sua conclusão para julgamento. Errado. Como nós vimos, né, eu fiz questão de mencionar, não é um pedido de desaforamento formulado por qualquer cidadão, formulado por partido político, por Ministério Público, por candidato ou por pessoa legitimamente interessada. Portanto, a alternativa é incorreta. E aí, os crimes eleitorais cometidos no estado do Rio de Janeiro por quaisquer autoridades. Também, né, essa aí está errada. Nós vimos, quando discutimos a alternativa A, que os crimes a competência criminal eleitoral originária do TRE no Rio de Janeiro abrange ali as autoridades que respondem criminalmente a tribunais de segunda instância. Então, não é aí qualquer autoridade. Tá?
Portanto, alternativa B é a alternativa correta. Questão 2. Conforme o regimento interno do TRE do Rio de Janeiro, compete ao tribunal. Então, alternativa A, determinar a instauração de processo administrativo disciplinar contra servidor do tribunal ou contra juiz eleitoral. Está incorreta. Por quê? Porque servidor do tribunal não está aí entre as atribuições, as competências do TRE do Rio de Janeiro, né? Quanto à determinação de instauração de processo administrativo disciplinar. Quem vai instaurar processo administrativo disciplinar contra o servidor é o corregedor regional. Então, a alternativa está incorreta. B. O registro de candidato ao cargo de prefeito da capital do estado. Não faz sentido nenhum, né? O registro de candidato ao cargo de prefeito diz respeito à circunscrição município, portanto, não é o TRE do Rio de Janeiro que vai julgar originariamente esse registro. C. Responder a consultas formuladas em tese sobre matéria eleitoral, eles por qualquer cidadão, né? Faltou aqui. Então, né? Nós já vimos também, novamente, essa partícula aí, qualquer cidadão, aparece com alguma frequência, é o que a banca costuma usar para confundir o candidato. Então, não, as consultas são formuladas por autoridade pública ou partido político, tá? Gravem bem. D. Julgar os recursos interpostos contra atos e decisões proferidas pelos juízes e juntas eleitorais. Perfeito. Isso aqui é competência do TRE do Rio de Janeiro, competência recursal. Tá lá, tá certinho. E. Alterar o regimento interno desde com prévia aprovação do TSE. Está incorreto. É uma das competências do TRE do Rio de Janeiro alterar aí o seu próprio regimento interno, né? Redigir, editar o seu regimento e alterá-lo. E não há nenhuma menção à aprovação do TSE, né? Isso está dentro da própria capacidade de auto-organização do TRE. Portanto, a alternativa é incorreta. A nossa resposta é a letra D. Espero que vocês tenham aproveitado e até mais.